Fala moçada de matemática para o vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante do ensino médio, e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final desta aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui, ou quiser fazer sugestões de outros temas interessantes que você gostaria de ver aqui no canal, deixe seus comentários que eu responderei sempre que possível. Outra coisa, moçada, não se esqueça de se inscrever no canal e também de clicar aí no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Muito bem, na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento ao curso de Matemática Financeira e nós estamos falando de porcentagem simples. Eu já gravei uma aula que é a parte 1, que é uma introdução a esse conteúdo extremamente importante e que muito cai no vestibular. Hoje nós vamos dar prosseguimento ainda com porcentagem simples, mais alguns exemplos e um pouquinho mais da equação que eu mostrei na aula passada, que era venda igual a custo mais I do custo, que é a chamada equação do comerciante, onde C é o custo de uma determinada mercadoria, I é a taxa ou a porcentagem almejada pelo vendedor, e essa taxa é em cima do custo, e você vai ter um resultado final, que é a venda. Essa equação ela tem várias finalidades. Uma delas pode ser o seguinte: vamos supor que você tem um determinado valor, um exemplo, R$120, e você quer saber quantos por cento você tem que jogar em cima de R$120 para atingir, por exemplo, R$150. Ou seja, você tem um C inicial de 120 e você objetiva um V de 150. Qual é a taxa que você tem que jogar em cima desse C inicial para que você obtenha o resultado final 150? Ela pode ser útil. Você pode pegar esses valores, simplesmente substituir, vai ficar o seguinte: o V que você quer, vamos colocar a equação aqui, V igual a C mais I de C. O V que você quer é 150, o C inicial é 120, mais I de 120. Joga o 120 para cá, vai dar 150 menos 120, que dá 30, que é igual a 120i. E aí, matemática básica, 0 com 0 por 3 dá 1, por 3 dá 4. Daqui você tira que 1 é igual a 4i, ou seja, i é igual a 1 quarto, que é igual a 0,25. Isso dá 25%. Ou seja, para você sair de R$120 e chegar a 150, você precisa jogar uma taxa de 25% sobre o valor inicial 120, ok? Vamos a mais alguns exemplos da apostila. Muito bem, moçada, o próximo exercício, o exercício de número 5 da página 50 da apostila. O link da apostila está aí na descrição. Excelente apostila com ótimos exercícios de vestibulares. Aproveitem. O exercício ele fala o seguinte: uma mercadoria sofreu 2 descontos sucessivos de 14%. Para se voltar ao preço original, o preço com desconto deve sofrer um aumento de aproximadamente. Muito interessante esse exercício, uma aplicação quase que direta do que eu acabei de mostrar para você. Então, a coisa funciona assim. Uma mercadoria sofre 2 descontos sucessivos de 14%. Então, ponto de partida, X. Mercadoria vale X. Vamos aplicar o primeiro desconto. Primeiro desconto, 14%. Ou seja, a nossa mercadoria ela muda de valor, passa para X1. Esse X1 vai ser o que era X, menos, é um desconto, 0,14 de X. Ou seja, 14%, 0,14. Com isso, a nossa mercadoria vai para um valor que seria, lembrando que aqui é 1x menos 0,14x, isso dá 0,86x. Esse é o valor da mercadoria logo após o primeiro desconto. E aí nós vamos aplicar o segundo desconto. Segundo desconto mais 14% aplicado. Ou seja, em cima de X1. Nossa mercadoria que era X1 vai para X2, que vai ser o que era X1
menos 0,14 de x1. Isso dá um valor x2 que é igual a x1 menos 0,14 de x1. Isso dá 0,86 x1. Só que eu preciso tirar esse valor agora em cima do valor inicial lá em cima, x. O x1 nós temos ele aqui, ele vale 0,86x. Posso colocar no lugar. Daqui eu tiro que x2 vai ser 0,86 vezes 0,86x. Isso resulta num x2 que equivale a 0,7396x. Então, olha só. Não era necessário, mas vamos avaliar uma coisa aqui. Dois descontos de 14% equivale a um desconto de aproximadamente quanto? Se você fizer as contas 1 menos 0,7396, você vai obter um resultado que equivale a 0,2604. Se você passar isso para o porcento, isso dá 26,04%. Olha só que interessante, já tínhamos visto isso na aula anterior, e mais uma vez a coisa se repete aqui. Ou seja, dois descontos de 14%, que se você somar dá 28%, na realidade equivale a um desconto de apenas 26,04%. Muito bem, o exercício ele pede o seguinte: quanto que eu devo aplicar de taxa nesse cara novamente para que ele volte a ser o valor inicial? Essa é mais uma questão interessante, porque muitas vezes a pessoa pensa assim: ora, é só colocar os 26,04% de volta. Será? Vamos verificar. Eu quero que esse cara volte a ser o que era antes. Então eu vou usar a equação que eu mostrei. O valor que eu tenho atual é esse e quero que ele volte a ser x, ou seja, eu quero um resultado final x. O valor atual é 0,7396x, mais a taxa que eu vou aplicar em cima desse cara atual para ele voltar a ser isso, que é 0,7396x. Observe o seguinte, é uma equação com três termos, cada termo tem o mesmo valor que é x, x e x, então eu posso cortar isso, aqui vira 1, posso cortar isso com isso. Aqui você vai fazer o seguinte, 1 menos 0,7396 igual a 0,7396i. Essa diferença, nós já temos ela aqui, 0,2604 igual a 0,7396i. Isso vai dar I igual 0,2604 dividido por 0,7396. Quando você faz essa divisão, você obtém I igual a 0,3521. Aplica a porcentagem. Quando você aplica a porcentagem, essa taxa vai para 35,21%. Moçada, repare um detalhe interessante. Os dois descontos sucessivos gerou, na verdade, um desconto de 26% aproximadamente. E para que eu pegue esse resultado e volte a ser o que era antes, eu preciso aplicar nada mais, nada menos do que 35% em cima do valor atual. Repare que são valores bem diferentes daquilo que normalmente se pensa. Ok? Resposta do exercício, por aproximação, 35,21%, letra E. Vamos a mais um exercício da apostila, página 51, exercício 9. O exercício é um exercício da SPM e ele fala o seguinte: Carlos fazia um teste por computador em que a cada resposta dada era informado sobre a porcentagem de acertos até então. Ao responder a penúltima questão, sua porcentagem de acertos era de 37,5%. E ao responder a última questão, ele passou para 40%. O número de questões dessa prova era um exercício bastante interessante. Repare que você já começa a ter porcentagem em cima de porcentagem. Isso significa que aquele recurso que eu comentei nas aulas anteriores, em que muitas vezes o aluno chuta um valor para um número de questões e sai jogando as porcentagens, nem sempre vai funcionar. Essa técnica do ponto de partida, criar uma incógnita, ela é
interessante. Treine isso, porque isso vai te ajudar. Repare o seguinte, vamos voltar aos pontos principais. Primeiro, o seguinte, se ao resolver a penúltima questão ele tinha 37,5% de acerto, e ao resolver a última ele passou para 40%, isso tem um significado. Significa que ele acertou a última questão. Então, o lance é o seguinte, qual é o número de questões da prova? Não sei, X. Vamos retroceder o seguinte, quando ele estava resolvendo a penúltima questão, ou seja, ele estava na questão x menos 1, penúltima, ele tinha 37,5% de acertos. Essa porcentagem é em cima do número de questões que ele fez. Então, essa linha te permite criar uma equação que seria o seguinte. O número de acertos dele, A, equivale a 0,375 de x menos 1 questões. Repare, ele estava na questão x menos 1, 37,5% de acerto. Essa quantidade de acertos é em cima do número de questões que ele fez. Então, A, 0,375x menos 1. Ao responder a última questão, ela passou para 40%, ou seja, quando ele fez a última questão, o número de acertos dele agora é A mais 1. É a quantidade que ele acertou até a linha anterior, mais uma questão, uma vez que ele acertou essa última questão. E esse acerto mais 1, ele equivale a 0,4 do número de questões que ele fez agora, que é x, que é os 40%. De novo, acertos mais 1, ele tinha acertado A, acertou a última questão, acerto mais 1 equivale a 0,4 do total de questões que ele fez, que é x agora. Montei uma segunda equação. Moçada, repare que eu tenho duas equações com duas incógnitas, onde A é acertos e x é o número de questões da prova. Ele me pede, se não me engano, o número de questões, então ele quer o x. Então essa equação está prontinha para você fazer o seguinte, olha, pega esse A aqui, ele vai ser 0,4x menos 1, joguei o 1 para cá, e agora eu vou simplesmente substituir esse A aqui, nessa equação. Quando eu faço isso, eu fico com 0,4x menos 1 igual 0,375 vezes x, 0,375 vezes menos 1, 0,375. Mais uma vez, estou jogando essa equação nessa simplesmente, o A nesse lugar. Joga isso para cá, fica 0,4x menos 0,375x, que é igual, joga o 1 para lá, vai 1, menos 0,375. Agora é a resolução simples dessa equação. O que é 0,4x menos 0,375x? Isso é 0,025x. O que é 1 menos 0,375? É 0,625. Tinha simples. Moçada, 3 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula, pode cortar esse 0, com 0, isso aqui fica x igual a 625 sobre 25, que dá 25. Ou seja, a prova tinha 25 questões. Bela questão. Resposta letra B. Vamos a mais uma questão, página 51 ainda, exercício 10, agora um exercício do Mackenzie. Moçada, lembrando que a resolução de exercícios em porcentagem é talvez o melhor caminho para você aprender. A técnica que eu estou trabalhando com você, tentando fazer com que você seja mais breve nas resoluções, é a técnica do X. Você deve sempre partir de um ponto no exercício, que é uma incógnita X, para aquilo que você não sabe. Isso ajuda muito. O exercício 10 ele fala o seguinte: o dono de uma loja sabe que para não ter prejuízo, o preço de venda de determinado produto deve ser, no mínimo, 30% superior ao preço de custo. A nossa equação, ou seja, venda é custo mais I do custo. Muito útil.
E aí tem um detalhe. O cara, para não ter prejuízo, ele tem que ter uma margem de no mínimo 30% sobre o preço de custo. Visando atender clientes que pedem desconto, o dono da loja define o preço de venda acrescentando 60% ao preço de custo. Dessa forma, o maior desconto que ele pode conceder sem ter prejuízo é de cuidado ao organizar esse exercício. O lance é o seguinte: o cara, para não ter prejuízo, ele precisa ter uma margem de 30%. Em outras palavras, a venda final dele, ela tem que ser C mais 0,3C. Essa venda final, ela equivale a 1,3 do custo. Isso para ele não ter prejuízo. Porém, o vendedor tem um problema que é o seguinte: ele quer dar um desconto. E aí ele vai anunciar o produto com uma margem de 60%, ou seja, ele põe 60% em cima do preço de custo para fazer o anúncio. E aí ele vai ter a venda anunciada, que é a que vai para a vitrine. Essa venda, ela vai ser o preço de custo mais 0,6 do preço de custo. Ou seja, esse cara anuncia o produto na vitrine por 1,6 C. Isso é o que vai para a vitrine. Na hora da venda, ele vai dar um desconto. Mas ele precisa obter esse valor aqui, para não ter prejuízo, que é 1,3 do custo. Olha para a equação novamente, organiza o exercício, venda é custo mais I do custo, só que agora pense no seguinte: quem vai ser esse cara? Vai ser a venda final, que é a venda que ele precisa obter. Venda final vai ser igual. O desconto vai ser dado em cima de quem? Da venda anunciada. Venda anunciada, e se você passa a ser venda anunciada, repare que você altera a equação. Isso pode ser feito, não tem nenhum problema. Só que agora não é acréscimo, é desconto. Desconto, tasca de um sinal menos. E o desconto está sendo feito em cima de quem? Da venda anunciada. Venda anunciada. Repare, com muita calma, sem nenhum problema, você vai organizando e vai colocando, fazendo as substituições corretas para chegar na resolução do exercício. Quanto que é a venda final? 1,3C. Quanto que é a venda anunciada? 1,6C. Menos desconto. E, quero saber, é a taxa que está sendo aplicada em cima da venda anunciada, que é 1,6C. Muito bem, mais uma vez, uma equação com 3 termos, onde cada termo tem o mesmo valor, que é C. Pode cortar. Cortou. O que sobra? 1,3, passa para cá 1,6 menos 1,6, igual a menos 1,6i. 1,3 menos 1,6, isso dá menos 0,3, que é igual a menos 1,6i. Menos com menos, vai embora. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Vírgula vai embora. Daqui eu tiro que i é igual a 3 sobre 16. Essa é a taxa. Essa divisão, se você fizer, ela vai dar 0,1875. Ou seja, a maior porcentagem em desconto que o vendedor pode dar para não ter prejuízo no produto é de 18,75%. Bela questão. Vamos a mais um exercício. Página 52, exercício 13. Agora um exercício também da SPM. Moçada, uma dica, um conselho. Estudar requer paciência, organização, uma boa leitura do texto, fazer figuras, tirar os dados, tirar as informações, refletir sobre elas. Mas uma outra técnica de estudo muito interessante é o seguinte: você está vendo aí 2 aulas praticamente sobre resolução de exercícios de porcentagem, que é um assunto que muita gente tem dificuldade. Então, uma dica para você. Você está vendo a resolução desses exercícios. Faça o seguinte: termine de ver toda a aula, desliga o vídeo,
pega o papel, pega a apostila, lembrando que o link está aí na descrição. Faça você agora estes mesmos exercícios sozinho. Moçada, isso é técnica de estudo. Repetir, refazer exercícios é uma ótima forma de estudar, é uma ótima forma de assimilar. Lógico que após tudo isso, você deve pegar exercícios diferentes e tentar aplicar a mesma técnica. Mas isso é importante. Refaça os exercícios sem olhar, conscientemente. Você está treinando para o vestibular. Então, refaça os exercícios, treine, faça outros diferentes para que você possa ficar cada vez melhor. Lema: quanto mais você pratica, melhor você fica. Muito bem, vamos ao exercício. Dos animais de uma fazenda, 40% são bois, 30% vacas e os demais são caprinos. Se o dono da fazenda vende 30% dos bois e 70% das vacas, o total de animais da fazenda se reduz em... Vamos organizar. Muito bem. Total de animais da fazenda, X. Dessa quantidade, 40% são bois, ou seja, 0,4x são bois. 30% são vacas, ou seja, 0,3x são vacas. E o restante são caprinos. Ora, se você tem 40%, 30%, deu 70%, para 100, 0,3. Ou seja, 0,3x são caprinos. Muito bem. Se o dono da fazenda vende 30% dos bois, então ele vende 30% desse cara. Se ele vende 30% desse cara, então ele vende 0,3 de 0,4x. Ou seja, 3 vezes 4, 12, ele vende 0,12x bois. Ele vende também 70% das vacas, ou seja, 70%, 0,7 de 0,3x, que é a quantidade de vacas na fazenda. E isso vai dar 3 vezes 7, 21, 0,21x de vacas vendidas. Então nós temos 0,12x bois vendidos, 0,21x vacas vendidas. Tome cuidado, porque ele não fala ali, nós não estamos fazendo ali a diferença entre eles, tá? O que sobra de bois. Aqui é a quantidade de bois e de vacas vendidas. E aí ele pergunta o seguinte: o total de animais da fazenda se reduz em... Moçada, isso aqui foi a redução de bois, é o total que eu vendi. Isso aqui é a redução de vacas, é o total que eu vendi. Se você somar esses dois caras, eu tenho então um total de 0,33x animais vendidos. Essa é a redução em cima da quantidade total de animais que tinha na fazenda. A pergunta dele é: o total de animais da fazenda se reduz em 0,33x, 33%. Essa é a quantidade reduzida. Resposta letra B de Bosque. Muito bem, vamos a mais uma questão. Ainda na página 52, exercício 14 do Einstein. Ele fala o seguinte: para um concurso militar, o número de vagas para homens correspondia a 80% do número de vagas para mulheres. Cuidado, moçada, agora eu não tenho mais um só universo, que era, por exemplo, lá o ponto de partida, que era o X, que era um grupo único. Agora nós temos dois grupos: número de vagas para homens, números de vagas para mulheres. Isso requer o seguinte: X, número de vagas para homens, Y, número de vagas para mulheres. O que acontece é o seguinte: na primeira situação, o número de vagas para homens correspondia a 80% do número de vagas para mulheres. Então a primeira relação que eu tenho é que o X ele é 0,8y. O número de vagas para homens, X, é 0,8 do número de vagas para mulheres, Y. Dada a grande procura de candidatos, decidiu-se ampliar o número de vagas, sendo 30 novas vagas para homens. Então, se o número de vagas para homens era X, agora é X mais 30.
e 15 para as mulheres. Ou seja, o número de vagas para mulheres era Y, agora vai para Y mais 15. Mudaram-se os números de vagas. Após a mudança, o número total de vagas para homens passou a ser 84% do número total de vagas para mulheres. Ou seja, essa nova situação, vagas para homens, corresponde a 84% dessa. Lembrando que aqui, vagas para homens, vagas para as mulheres. O x mais 30 é 0,84% de y mais 15. Muito bem. Com isso, o total de vagas para ambos os sexos passou a ser de... Ele quer saber qual é o total de vagas para ambos os sexos nessa nova situação e não na anterior. Repare que à medida que você vai lendo o exercício, você já vai organizando. Eu já estou com duas equações prontas. O exercício está praticamente pronto, é só resolver. Eu tenho que x é 0,8y. Eu tenho x aqui. Já vou substituir. 0,8y mais 30 igual 0,84y mais 0,84 vezes 15, 12,6. Passa esse y para cá, passa o 12,6 para cá, fica 30 menos 12,6 igual 0,84y menos 0,8y. 30 menos 12,6, 17,4, igual 0,84 menos 0,8, 0,04y. Moçada, uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Coloque um zero aqui para poder ficar igual. Duas casas, duas casas. Pode cortar a vírgula. Lembrando que zero à esquerda não vale nada. Daqui eu tiro que y é igual a 1740 dividido por 4. Isso dá y igual a 435. Esse é o número de vagas y para mulheres antes. Cuidado com isso. X, 0,8y. Multiplica. Daqui você tira que x é 0,8 vezes y, 435. Cuidado ao fazer essa conta. X vai ser igual a 0,8, 8 décimos, vezes 435. Simplificações. Por 2 dá 4, por 2 dá 5. Daqui eu tiro que x é igual a 348. Essa é a quantidade de vagas para homens no início. Tome cuidado com a questão. Cuidado com pegas. Ele perguntou qual foi a quantidade de vagas para todos os candidatos após o aumento. Cuidado, se você somar 348 com 435, isso vai dar a quantidade de vagas iniciais. Não se esqueça que foi aumentado mais 30 para homens e mais 15 para mulheres. Então, o total de vagas após todos esses cálculos serão 435 vagas para mulheres no começo, mais 348 vagas para homens, mais o aumento que teve, que é de 30 mais 15, 45. Quando você soma isso, você tem 828 vagas. 828 vagas é a totalidade de vagas para o concurso após o aumento. A melhor resposta aí que você tem, letra C, belíssima questão. Muito bem, moçada, se gostou já sabe o que fazer, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos, dá um like aí no vídeo, aproveite para ajudar o canal a crescer e atingir o máximo possível de pessoas. Me segue aí pelas outras redes sociais, @prof. Taldo Carlos, e não se esqueça, apostila, o link na descrição. Grande abraço e até a próxima.